Olá pessoal, tudo bom? Vou falar sobre um vídeo que eu vi aí na internet. Alguns vídeos que eu estou vendo aí na internet de pessoas que tentam criticar a Bíblia, porém falta muito conhecimento. Por exemplo, se eu pego um livro, seja ele qual for, por exemplo, eu pego este livro aqui, tá? Os Crimes do Olho do Boi. É uma da literatura nacional, escrito por Marcos Rey. Pego o livro, aí eu abro o livro aqui, né? Aí começo a ler a introdução do livro. Adão Flores atendeu ao telefone. Sabe quem morreu? O William, seu amigo. William Brad Donaldson. Coração assassinado. Adão estava sempre atrasado em relação às notícias matutinas, porque se levantava geralmente perto do meio-dia. Aí eu pego, avanço nas páginas aqui e vou lá. Não, respondeu Maurício, abalado. Um garçom aproximou-se. Telefone para a senhora. Eu pego, avanço de novo. Desta vez, o trôpego corcel escritório não aprontou uma das suas. Subiu e desceu ruas do Pacaembu. Bom, pequeno exemplo. Se você pega um livro, começa a ler dessa forma, você vai entender o livro? Pergunto a você, você entenderia o que o livro quer dizer? Claro que não. Você não vai entender de forma alguma. Por quê? Porque você está tirando a história do seu contexto. Você está avançando páginas na literatura e não vai entender nada, não vai compreender nada. O mesmo serve para todos os livros, inclusive a Bíblia. O nome Bíblia vem do termo biblos, que quer dizer conjunto de livros, ou livrinhos. Então esse ajuntamento de livros constitui a Bíblia. Por exemplo, o Antigo Testamento, os primeiros 39 livros, ele fala com detalhes e riqueza de detalhes toda a história do povo hebreu, desde o Gênesis até o Apocalipse. Desde o Gênesis até o seu último livro, que é o livro de Malaquias. Então, se nós pegamos todos esses livros e lermos eles, nós vamos compreender que trata de uma só história, uma mesma história. Porém, é uma história estendida durante séculos e traz à tona toda a trajetória desse povo. Tá ok? O Novo Testamento, ele já muda um pouco, porque o foco do Novo Testamento é trazer à tona a mensagem primordial do cristianismo, que é a salvação em Cristo. Por isso tem os evangelhos, os 4 evangelhos que foram canonizados, e depois as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, as cartas atribuídas também a Tiago, Judas. Então essas epístolas são epístolas de ensinamento para o povo que adere ao cristianismo, tá ok? Eu não estou falando de você acreditar ou deixar de acreditar, tá ok? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que todos esses livros, eles são componentes de um único livro, por isso que eles foram todos unidos, tá ok? E nós temos que entender o contexto cultural para que esses livros foram indicados. Ou seja, as pessoas que viviam em determinadas épocas estavam estabelecidas diante de um regime totalmente diferente do nosso, inclusive o regime que o povo judaico passou, que era um regime de escravidão por muitas vezes. Então eles assimilaram cultura, além da cultura própria, que eles já tinham. Então trazer ensinos que foram passados para determinado povo, em determinado local, em determinado momento, é claro que nós não podemos absorver para nós. Por exemplo, a questão das mulheres. Se você for pegar a Bíblia, o sistema em que eles viviam naquela época era um sistema patriarcal, totalmente machista mesmo. Era um sistema que colocava a mulher como um indivíduo inferior.
ela servia para o quê? Simplesmente para gerar um outro ser. Era só isso, ela era um recipiente, simplesmente uma incubadora. Ela é tida como assim, tanto que tem textos realmente que mostram isso, uma evidência. Mas isso não quer dizer que os pastores de hoje vão pegar esse sentido da mulher do Antigo Testamento e do Novo também, as cartas de Paulo falam alguma coisa, e trazer para os nossos dias. Tá ok? É claro que os ensinamentos da Bíblia são aqueles ensinamentos éticos, morais, tudo aquilo que tem na Bíblia que vale como ensinamento para nós é útil. Amar o próximo como a si mesmo, tá ok? Então é isso, respeitar o próximo, honrar os seus pais, honrar a mãe, são ensinos que devem sim ser trazidos para nós. Mas tem outros ensinos que sinceramente não tem como comportar esses ensinos para o nosso contexto atual, tá ok? Mais à frente, daqui a alguns dias eu vou fazer um vídeo, eu pretendo pelo menos fazer um vídeo mais detalhado sobre esses assuntos, tá ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.